Rony, pessoal, é muito importante, né? Antes da gente discutir os acontecimentos, né, e como isso está impactando, a gente precisa entender qual é o racional e quais são as intenções, né? Óbvio que esse é um exercício difícil, mas existem várias falas e vários materiais da equipe do Trump que conseguem nos indicar qual é o direcional dele com as tarifas, né? Então, a gente precisa tentar entender qual é esse racional por trás dessas implementações e assim a gente consegue enxergar o cenário com mais clareza e ver como isso de fato afeta os mercados. Então, fazendo esse raciocínio aqui, a equipe do Trump e o Trump, eles têm uma visão de que os Estados Unidos está em risco, a sua hegemonia está em risco para o futuro, pelo principal fator que é o processo de desindustrialização americana, ou seja, a capacidade produtiva dos Estados Unidos frente a principais concorrentes, principalmente na figura da China, está diminuindo. E a gente pode ver isso de diversas formas, tá? Nível de participação dos investimentos no PIB, nível de participação da mão de obra manufatureira na economia, que também diminuiu muito. Então, a gente tem alguns exemplos até bem emblemáticos dessa queda de participação, que é cidades como Detroit, cidades que foram centro aí da revolução, segunda revolução industrial, né? Principalmente ali na figura automotiva, a gente viu como essas cidades tiveram um declínio porque a principal atividade econômica delas, né, foram muito afetadas. Então, o mundo se configurou, principalmente ali depois, né, na Bretton Woods e depois no Acordo Neoliberal do Mundo, o mundo se equilibrou de uma forma da qual a capacidade produtiva foi migrando principalmente ali para a China e para o Sudeste Asiático, enquanto os Estados Unidos foram perdendo capacidade produtiva, né, força industrial dentro da sua própria economia. E porque eles entendem que isso é um risco aí para a soberania, para a hegemonia dos Estados Unidos no futuro? É justamente porque a capacidade produtiva está ligado com a capacidade de você conseguir guerrear, com você conseguir impor poder ao longo do tempo e ao longo do mundo, ao redor do mundo, né? Então, hoje a gente sabe que os Estados Unidos tem o principal exército do mundo, mas os Estados Unidos entende que ele tem que ser menos dependente do resto do mundo para poder ter a sua cadeia produtiva funcionando, né? A gente viu isso lá atrás com a ideia do Nearshore e Friendshore, mas o Trump tem mais uma ideia do America Shore mesmo, né, que é produzir na América, precisamos aumentar a capacidade industrial, e a própria base eleitoral dele, ele não mentiu nisso, né, em certa forma, ele foi muito eleito por esse grupo da sociedade americana que perdeu esses empregos que trabalhavam com esses trabalhos mais qualificados mesmo, que participavam da indústria, e é uma tentativa de recuperar a capacidade industrial dos Estados Unidos. Só que existem alguns desafios de fazer isso. Um dos principais desafios de fazer isso, que a equipe do Trump também identifica, é que o dólar é a moeda de reserva do mundo. Ou seja, o mundo todo demanda dólar. Isso, por natureza, cria uma tendência de déficit comercial, um déficit comercial dos Estados Unidos. Porque para você poder enviar dólar para o resto do mundo, você precisa ser deficitário comercialmente para o mundo conseguir acumular dólares ao longo do tempo. Então, é natural que o portador da moeda hegemônica ele seja deficitário, porque ele pode aumentar a circulação da moeda hegemônica. E a outra forma dos outros países acumularem essa moeda é justamente através do comércio com os Estados Unidos, tentando ser superavitário com os Estados Unidos, ou superavitário de forma geral, né? Porque como o dólar é moeda usada nas transações internacionais, se você é superavitário, você tende a acumular dólares. Então, os Estados Unidos, nesse jogo de tender a ser deficitário muito ao longo do tempo, sempre deficitário, realmente induz um processo de desindustrialização. E a gente vê isso muito facilmente quando você coloca aí, como eu falei, a participação da indústria no PIB dos Estados Unidos ao longo do tempo. Mas o problema é, como ele quer reverter esse processo e quer manter a hegemonia do dólar ao mesmo tempo, ele precisa de algum instrumento para tentar impedir essa continuidade da perda crônica ali de força da indústria dos Estados Unidos, né? Porque imagina, se o dólar é muito apreciado, como todo mundo demanda dólar, ele acaba se equilibrando no nível acima do que equilibraria o comércio mundial, né? O que eu estou dizendo? Se os Estados Unidos é tão deficitário, o natural seria o dólar desvalorizar ao ponto que ele conseguisse ter mais competitividade em suas exportações. E também as importações de outros países para os Estados Unidos fossem menos competitivas. Só que como todo mundo quer acumular dólares e compra o título da dívida americana, isso acaba não acontecendo. A equipe do Trump entende que o dólar se mantém num patamar super apreciado, né? Então, acaba que a dinâmica das tarifas, e aqui sim a gente está agora olhando para o instrumento que essa equipe vê,
eles enxergam a tarifa como um passo, um instrumento para tentar equilibrar o dólar para um nível mais próximo de qual ele equilibraria o comércio mundial. Ou seja, eles querem voltar a fortalecer a indústria americana para conseguirem proteger a própria hegemonia, né, aumentar a capacidade industrial interna dos Estados Unidos e também aumentar a competitividade dos produtos americanos internacionalmente, ao mesmo passo que deixa os produtos estrangeiros menos competitivos. E ele também tem sérias críticas sobre outros países que aproveitaram essa configuração da economia internacional para conseguir distorcer ainda mais isso, né? E a gente vê isso muito na figura de países super superavitários, que é China, Japão, Alemanha, são países que muitas vezes estimulam muito, transferem muita renda para a classe produtora, né? E acabam também, de certa forma, manipulando um pouco um câmbio para conseguir aproveitar ainda mais dessa situação para acumular superávites comerciais. Ou seja, acaba que a configuração do mundo ficou: os Estados Unidos é superfinanciado por essas economias que são superavitárias, então ele tem um grande estímulo a ser um grande consumidor, ele consome mais do que produz, enquanto esses outros países transferem renda para o setor produtivo para eles produzirem mais do que consomem. E eles precisam escoar esse excedente, e esse excedente vai parar justamente no cara que consome mais do que produz, que é os Estados Unidos. O que o Trump enxerga como uma lógica que não tende a ser benéfica para os Estados Unidos no longo prazo, até porque a dívida dos Estados Unidos iria aumentar cada vez mais, e é um outro ponto que o Trump também entende que eles têm que trabalhar, que é o processo de refinanciamento da dívida. Ou seja, as tarifas, elas são um primeiro passo, ou um instrumento mais claro aí da equipe do Trump, para tentar combater todas essas frentes que eu mencionei aqui, que são extremamente complexas, e é basicamente realmente um reset da economia internacional como a gente conhece, principalmente depois do acordo neoliberal ali na figura do Reagan com a Margaret Thatcher, né? Então, esse paper aí do cara da equipe do Trump, que é o de Harvard, que junto com o Scott Besser, é justamente a ideia de como reestruturar o sistema global de comércio, né? E é muito interessante porque esse paper dele parece até uma receita de bolo do que também uma solução única, né? Mas a gente vê que as tarifas também podem ser usadas como uma alavanca de negociação com os países.